Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao AptusCast. Meu nome é Vitor Hugo, sou host e apresentador do podcast e hoje temos a ilustre presença da doutora Sônia. Doutora Sônia, ela é médica de medicina integrativa, é responsável por pós-graduação aqui em São Paulo, um currículo espetacular, uma história de vida fantástica. Sônia, muito obrigado pela presença hoje no podcast. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigada pela oportunidade. É um assunto assim que eu acho que interessa a todo mundo, principalmente as mulheres. Com certeza, a gente vai falar de muita coisa boa. A doutora tem uma clínica em Natal. Para quem não conhece a doutora tem uma presença nas redes sociais fantástica, uma história muito legal, uma coisa muito bem construída. Quem não conhece a doutora, por acaso, imagino que todo mundo está ouvindo deve conhecer, mas quem é a doutora, para quem está conhecendo? Então, meu nome é Sônia Umbelino. Eu atuo em medicina funcional integrativa, que é um ramo da medicina, é uma área de atuação que não é focada na doença, e sim na saúde. Então, o que é que a gente precisa fazer para a gente realmente ter uma longevidade saudável, né? Para você ter uma ideia, olha, até 1940, a expectativa de vida das mulheres era 48 anos. Então, pouco tempo. E agora, 48 anos, mal se conhecia a menopausa, né? Que é um, é algo bem crítico que faz com que a mulher, se não tratada, viva menos, adoeça mais. Só que hoje a expectativa de vida da mulher aqui no Brasil é 79 anos. Então, hoje não tem como um médico, seja de qualquer especialidade, não saber de todas as alterações que a mulher passa nas suas fases, né, de fase reprodutiva. E é interessante que essa fase ela já começa já a partir dos 30 anos. Então, a partir dos 30 anos, a mulher já começa a ter modificação na parte dos hormônios dela, começa a cair testosterona, começa a cair progesterona. Hoje a mulher deixa para ter a maternidade um pouco mais tarde, e aí é necessário que os médicos atuem de forma que ela consiga engravidar depois dos 30 e ter uma gravidez saudável, né? Isso é super importante. Ao passo que também quando ela chega aos 40 em diante, ela já começa fisiologicamente, biologicamente, a ter um envelhecimento do aparelho reprodutor, que é o que a gente chama de climatério. Então, esse período vai dos 40 aos 65 anos. E quando a mulher chega aos 48, 52 anos, é que acontece a menopausa. Então, a menopausa, o que é que é? Cientificamente, é a parada é a última menstruação espontânea. Antes, achava-se que a gente só deveria tratar depois da menopausa. Então, a mulher menstruava, tinha que passar 12 meses sem menstruar para iniciar o tratamento. Hoje a gente sabe que, como acontece o climatério 10 anos antes ela já começa a sofrer as alterações hormonais com repercussões a nível de maior predisposição a várias doenças. E quando chega no período de perimenopausa, que são assim os 3 anos antes da menopausa, que é a data da última menstruação, é extremamente necessário que essa mulher seja tratada, porque aí já começam as alterações cardiovasculares, começa o aumento de colesterol, começa a formação de placas nas artérias, e muitas mulheres e muitos médicos, o que é pior, acreditam que a menopausa são só aqueles calorões, são só aqueles fogachos, e que se a mulher não tiver os fogachos, não há necessidade de tratamento. Se não surge esse sintoma que era o mais comum antigamente, não trata. E muda muita coisa, né? Eu lembro que há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a treinar e buscar os médicos por questão de performance de esporte, estava começando a surgir essa demanda. Eu tenho parentes da área da saúde. E mesmo quando, nessa época, por mais que a gente esteja falando de 20 anos atrás, é recente. E eu tinha meus 16 anos na época. E existia até um certo questionamento de, mas você está doente? Por que você vai buscar esse médico, né? Não, porque eu quero. Senão você vai uma nutricionista? Eu falei, não, uma nutricionista, é um médico de esporte, uma nutróloga. O que você vai fazer lá, né? Então, eu acho que é quase uma. Aí eu queria a impressão da doutora da combatividade e da necessidade de criação de conhecimento, tanto com os pacientes, com a população,
para o próprio meio médico, talvez, né? Porque eu imagino que muita coisa foi formada até na cabeça dos próprios pacientes da população de você vai no médico, você está doente, né? Infelizmente, a gente vê histórias. Saúde pública, ela tem muitas coisas boas. A gente tem uma das melhores saúdes públicas do mundo, né? Obviamente. Mas eu já tive experiência de colegas de vai na saúde pública e fala, pô, você está bem, vai para casa, né? Então, vai colocando a ideinha na cabeça da pessoa que, pô, vou pro médico quando eu estou mal. E tem uma vertente completamente nova, né, que vem com a medicina integrativa, que vem com essa preocupação de não você cuidar porque está doente, mas você cuidar porque você quer ficar melhor ainda, porque você quer ter uma vida boa, longeva, você quer ter qualidade de vida e você precisa de um cuidado, uma preocupação antes. O maior desafio da doutora, tá, e você encontra os maiores desafios, para conscientizar os pacientes e eles criarem essa consciência de vir buscar isso, ou realmente na própria, talvez, eu não imagino que eu não estou tão dentro com a doutora, mas na área médica de ajudar os médicos a ficarem também passando essa mensagem de educação para os pacientes, para a educação da população, para que busquem esse tratamento, ou qualquer que seja, de antes da doença, né? Faça acompanhamentos em diversas áreas antes. Qual que é a visão? Hoje tem vários aspectos que norteiam isso, sabe, Vitor? Atualmente, a velocidade do conhecimento científico é muito rápido. Então, a expectativa de vida da gente aumentou, a tecnologia melhorou, a assistência médica evoluiu, né? Então, hoje a gente tem saneamento, que é acessível a grande parte da população, óbvio, as vacinas, antibióticos. Então, as pessoas estão vivendo muito, mas elas querem viver bem, elas querem viver com qualidade de vida, elas querem viver melhor. E o que é que acontece com o ensino médico? Infelizmente, ainda acontece isso. A nossa medicina e o nosso ensino médico ele é muito engessado e ele é muito voltado para o tratamento das doenças. Então, geralmente é um medicamento para uma doença específica, um medicamento para um determinado sintoma. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade na época da graduação é que a gente estuda didaticamente, faz sentido você estudar os sistemas, né? Separadamente. Então, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório. E aí, como que você vai integrar tudo isso? Porque, afinal de contas, você não está tratando um sistema, um órgão, você está tratando um ser humano. Como que você vai interligar esses pontos? Então, como é tudo muito separado e tudo através de fluxogramas, de guidelines, o que é importante para dar um norte para a gente, mas engessa. E aí, como o ensino é todo voltado para o tratamento de doenças, é óbvio que o paciente vai pensar assim também, né? E é engraçado que quando eu falo que eu trato a parte de longevidade, envelhecimento saudável, então eu vejo pessoas assim de 40 anos ou até 50, não, então não está na hora ainda de eu lhe procurar, só vai procurar lá para os 60, 70. E é exatamente o contrário. A integrativa hoje, a gente orienta e trata os casais antes de engravidarem. Agora, minha filha, eu tenho uma filha que recentemente casou, e eles não vão querer demorar muito para ter filhos, eu já estou pedindo os exames, eu já estou organizando. Por quê? Porque eles têm que preparar o terreno biológico para que a gravidez ocorra da melhor forma possível. A gente sabe hoje o impacto que tem os fatores ambientais em relação à nossa, não só a qualidade de vida, a nossa sobrevida, ao aparecimento, à prevenção de doenças. Antigamente achava-se que era a genética que dominava tudo. Hoje a gente sabe que a genética é apenas a informação, mas a forma que aqueles genes vão ser lidos, né, ou não, depende do seu estilo de vida. E hoje a gente sabe que essas marcas epigenéticas a gente transmite para os nossos descendentes. Então, agora mesmo na pós-graduação, né, em saúde da mulher, que é no Instituto Lapidário, é uma pós que eu coordeno, e a gente tem muitas aulas sobre os disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? São os contaminantes do meio ambiente, que a gente vê o plástico, os conservantes, os acidulantes, tudo que tem na alimentação industrializada, na água que a gente bebe, no ar que a gente respira. E isso, as moléculas, grande parte, é muito parecida com os hormônios femininos. Então, eles vão se acoplar aos receptores, tanto em homens quanto em mulheres.
Nos homens, eles vão ter uma ação antiandrogênica, ou seja, né, contra o hormônio masculino. E na mulher, eles vão ter uma ação hiperestrogênica, então a predisposição para o câncer, para a infertilidade, para a obesidade. Isso não está presente só na água e no que a gente ingere, não. Está presente nos cosméticos, né? Hoje a gente vê crianças pequenininhas já preocupadas com, vamos pintar as unhas, vamos fazer maquiagem, e a carga de contaminação está cada vez maior. E é por isso que a gente tem visto cada vez mais câncer de forma mais frequente, de forma mais precoce, doenças autoimunes, patologias como autismo. Quando eu comecei a minha faculdade, autismo era um negócio muito raro, a gente nem sabia o que era autismo. Hoje vem aumentando cada vez mais. Se eu não me engano, em cada 10 crianças, 8 nascem autistas. E essa progressão tende só a aumentar. Caramba. Então, se os médicos não acordarem para isso, se ficarem só naquele modelo de tratar doenças, a gente não consegue dar aquilo que o nosso paciente quer. Hoje as pessoas elas vão em busca da informação. Então, o que é que elas querem? Elas não querem só tratar doenças, elas querem prevenir as doenças, elas querem ter um envelhecimento com qualidade. Antes você via, a mulher entrava em menopausa, um homem lá para casa dos seus 60 anos, 70 anos, parece que a vida acabava, né? Era aquele velhinho, aquela velhinha que ficava ali fazendo crochê, que não tinha vida social ativa, que não tinha vida sexual ativa. E hoje a gente vê um quadro completamente diferente. Eu tenho várias pacientes de 70, 76, 77 que têm uma vida sexual ativa, que viaja, que namora. Então, não cabe mais. Se a gente ficar só naquela coisinha de remedinho, a gente não consegue atingir essa qualidade de vida que a gente almeja. Aí tem pessoas que me perguntam assim, mas isso não é um processo natural? É um processo natural, é um processo fisiológico, mas não é um processo normal. Por que que não é um processo normal? Porque antes a nossa expectativa de vida era 48 anos. Mas a gente criou formas, mecanismos, ferramentas para a gente viver muito mais. Então não tem sentido a gente viver mais se a gente não tem os hormônios, se a gente não tem uma boa suplementação, se a gente não tem um hábito de exercício físico regular, né? Isso impacta diretamente na nossa saúde e é necessário essa mentalidade chegar no ensino médico. Só que a gente esbarra na velocidade do conhecimento, que é muito rápido. E daqui que isso chegue às academias, isso demora muito tempo. E aí fica aquele impasse. Então, os médicos hoje, como acho que todas as profissões, elas não podem ficar só restritas à graduação, à pós-graduação, à residência médica. Você tem que estar se atualizando, entrando em pós, fazendo mentorias, procurando artigos e se desenvolvendo na sua especialidade, senão você vai ficar para trás. Ainda mais agora com a inteligência artificial. Eu fico pensando assim que muitas profissões, muitas especialidades médicas vão ser daqui a pouco extintas. Uma delas, que eu arrisco aqui sem medo, é a radiologia. Então, você vai fazer um exame de imagem, a máquina, acredito que tem um olho, uma percepção muito maior do que a humana. Vai pegar o histórico, vai ver qual que é padrão, Exato. Quais são os desvios, apontar onde está o erro. Então, se o médico ele não desenvolver essa percepção, essa sensibilidade, ele vai perder para a máquina. Ele vai perder para a máquina. Eu acho fundamental passar esse conhecimento. A gente estava agora na pós e todos os professores falando, foi unânime isso, a questão da atividade física. A gente tem o banco de músculos e o envelhecimento, a gente perde muita massa muscular. E esse músculo ele vai sendo preenchido pela gordura. E qual a repercussão disso? Até cerebral, até nos neurônios. Então, demência já tem uma correlação direta com a perda de massa muscular. Olha, quanto que se imaginava isso, né? Porque o corpo da gente é totalmente integrado e todo o nosso corpo é endócrino.
não só tem as glândulas endócrinas. O tecido gorduroso produz muitos hormônios, o tecido gastrointestinal produz muitos hormônios, o tecido muscular produz muitos hormônios. E muitos desses hormônios a gente consegue preservar por ações simples que estão aqui ao alcance das nossas mãos. O respeito ao ciclo circadiano, que é o horário certo de dormir, o horário certo de acordar, a hora que você tem que fazer atividade física, sim, tem hora certa para você fazer atividade física, o que é que você deve comer, né? Quais são os alimentos principais que devem estar incorporados na sua rotina. Então, não se trata só de medicamentos, não se trata só de vacinas, não se trata só de arsenais médicos e tecnológicos. Aliás, a tecnologia dentro da medicina, hospitais assim muito bem paramentados de tomógrafos, de respiradores, de toda essa tecnologia, eles são utilizados apenas nos nossos 2 últimos anos de vida. É o impacto que eles têm na nossa longevidade. Praticamente nenhum. Então, você que tem aí o seu Instagram, que eu vejo muito a questão da mudança de hábitos, que foi o que aconteceu com você, sim, né? E isso é o que se refletiu, você sentiu na própria pele. Totalmente. É outra forma de pensar, de viver, de conseguir mensurar, e são muitas coisas que vão impactando, né? Então, falou de muita coisa interessante, falou de alimentação, que é uma coisa super importante, correlacionada, suplementação, ciclo circadiano e a importância do sono, né? É uma coisa tão importante para nossa manutenção de vida. E eu, quando estava com meus 100 quilos a mais do que eu tenho hoje, eu era extremamente afetado pelo meu sono, mas é uma cadeia, né? E então todo esse trabalho que você faz, ele tem uma correlação com a construção do cuidado do indivíduo como um todo, né? Principalmente da mulher por conta dessas coisas, mas do indivíduo como um todo, né? Exato. E aonde que você acha que entra o pulo do gato do momento de procurar, então, a medicina integrativa? Porque o erro pessoal, agora eu tô no momento, já passei, sei lá, dos 40, menopausa, 60, 65, falou que começa nos 30, né, talvez para a mulher. Ela tem alguma sintomatologia que ela pode sentir, que ela percebe alguma coisa? Ou você recomenda de forma geral, não, com 30 anos a mulher deve começar a vir procurar por todos esses efeitos para se precaver e conseguir agir com antecedência? O que ela consegue orientar? Então, eu falei dos casais, né? Então, eu falei antes da concepção. Mas vamos lá, vamos falar na população como um todo. No mínimo, 30 anos é a idade assim mínima para começar a fazer o tratamento. Por quê? Porque nós temos um relógio biológico e esse relógio ele já acende aos 25, então a gente já começa a envelhecer, né? O que acontece com a mulher aos 30 anos? Ela começa a perder um dos hormônios que acreditava-se ser muito mais importante para os homens, só que ele é tão importante quanto para as mulheres, que é a testosterona. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em testosterona, a gente pensa assim, em músculo, em libido, só que a testosterona é um hormônio muito além disso aí. Ele é um hormônio vascular, é um hormônio neurológico. Então, a testosterona na mulher ela é responsável por vários circuitos dopaminérgicos, e a dopamina é um neurotransmissor da recompensa. Então, a partir dos 30 anos, e quando a mulher chega aos 40, ela produz menos da metade da testosterona que ela produzia aos 20. E é exatamente pelos 35, 40 anos que isso vai repercutir muito na saúde feminina. Em que aspecto? Diminuição da disposição física, depressão, falta de motivação, queda da libido, que é um dos principais realmente, diminuição da massa muscular, aumento do peso, né? Aumento do peso relacionado ao aumento de gordura, né? Porque você sabe que tem aumento do peso relacionado ao músculo. Sim. Então, é um dos hormônios que é um dos primeiros que cai. E aí eu vou falar o que me levou a ir por esse caminho, né? Eu fiz 2 residências médicas, uma em clínica médica, depois me enveredei pela oftalmologia, porque por questões pessoais fiquei perdida, e graças a Deus, nesse período que eu fiquei perdida, eu tinha 35 anos. Eu tinha
tinha tido minha filha caçula aos 33. E aos 35 anos eu me vi acima do peso, totalmente fatigada. Para levantar da cama era assim, porque era o senso de responsabilidade, né? Depois do almoço, final de tarde, não tinha energia, memória ruim, libido lá embaixo, totalmente desmotivada. E aí eu ia de colega em colega para ver o que é que eu tinha. Fui em vários colegas Você teve endocrinologistas. consciência nesse momento de buscar uma ajuda que não se sentiu bem. Sim, lógico. Aí eu ia para os colegas, eu tinha o meu TSH, que é um marcador de hipotireoidismo, né? Então, porque isso é importante eu ressaltar aqui. As referências laboratoriais são referências voltadas para um grupo populacional que procura os laboratórios de análises clínicas, por quê? Porque estão doentes, né? Já que ninguém procura o médico por prevenção, procura quando está doente, então aquelas referências são referências de doenças. Então é uma curva de Gauss que pega mais ou menos 95% de uma população doente, e o último valor acima é quando você está doente, e o último valor abaixo, menor que 5%, isso. E aí, quem está no meio, como é que seriam os valores de performance? Os valores de saúde. O valor de saúde é diferente de valor de doença. Então, levando para o meu caso, eu tinha um hipotireoidismo subclínico e que o meu TSH era 3,5, mas na época, isso era o quê? 2005, eles consideravam o TSH de 10. Só iriam me tratar eu com TSH de 10. Só que eu com TSH de 3,5, eu vegetava. E aí uma colega teve a ideia de pedir os anticorpos tireoidianos. E o meu anti-TPO deu 600. Deu altíssimo. Deu muito alto. Então, foi dado o diagnóstico de uma tireoidite de Hashimoto, que é uma patologia muito comum que acontece nas mulheres. É uma doença autoimune, que a mulher começa, ou o homem também pode acontecer em homens, mas é mais comum em mulheres. Ela começa a produzir anticorpos contra o próprio órgão. E aí o meu TSH estava sinalizando, mas para a medicina tradicional eu tinha só que acompanhar. Então, o que me salvou daquela condição foi uma palestra que eu assisti na época de um médico que vinha recém-chegado dos Estados Unidos, e isso aí estava começando lá nos Estados Unidos, começou mais ou menos nos anos 90, e ele trouxe isso para cá, né, que foi o Dr. Ítalo Rachid. E aí eu me encantei por aquilo, comecei a estudar, comecei a aplicar em mim, e a minha vida mudou assim da água para o vinho. Então, de falta de disposição, passei a ter muita disposição. Minha libido voltou, meu raciocínio voltou, minha alegria de viver, minha clareza mental, minha motivação. Então, eu falei, gente, eu tenho que começar a praticar isso. Aí comecei a fazer isso na minha família, comecei a fazer isso nos meus pacientes. Aí me enveredei para estudar mais saúde da mulher, porque eu via que isso tinha um impacto maior na mulher por causa da menopausa. O homem já não tem tanto esse impacto, porque o testículo masculino não atrofia como o feminino. E nós, mulheres, a gente não envelhece pela idade cronológica, a gente envelhece pela idade ovariana. É interessante isso, né? Porque dependendo de como esse ovário vai envelhecer, a velocidade de envelhecimento vai mudar muito de mulher para mulher. E hoje a ciência já demonstrou isso, inclusive até em relação às doenças, como eu citei, as doenças cardiovasculares, que é o maior matador de mulher. Aqui no Brasil é quase 40% de morte. E ninguém sabe disso. As mulheres ficam com receio de fazer reposição hormonal por causa do tabu, do medo do câncer de mama, sendo que já existem trocentos trabalhos que demonstram que a terapia de reposição hormonal, quanto mais cedo, reduz até risco para câncer de mama. Então, esse conhecimento tem que chegar ao maior número de pessoas. E foi vendo o impacto da reposição hormonal nas minhas pacientes, eu atendo homens também, mas 70% do meu público é mulher. E eu via a diferença que a reposição hormonal e uma suplementação bem feita surtia na vida dessas mulheres, não só no aspecto externo, mas no aspecto
de disposição emocional, de qualidade de sono, de humor para a vida dessas mulheres. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei angustiada com isso, porque eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que levar esse conhecimento para essas mulheres. E aí eu comecei no YouTube, né? Lá no YouTube tem uma comunidade que a gente chama Comunidade da Longevidade Feminina, no meu Instagram também, mas no YouTube tem vídeos mais longos, né? E a gente sabe que quem procura o YouTube quer se aprofundar mais nos assuntos. E na época da pandemia, aí proliferou. E foi muito bom porque eu consegui ajudar muitas mulheres assim, né? E agora eu também estou enveredando mais para o ensino médico porque eu vejo que mais médicos precisam. Para você ter uma ideia, Vitor, tem um estudo que foi feito, um estudo multicêntrico lá nos Estados Unidos, que começou em 96 e foi até 2017. Então, várias cidades, Boston, Detroit, e foi feito pela Universidade de Pittsburgh com um centro de laboratório que ficava em Michigan. Então, foi um estudo muito bem feito, analisando 3.302 mulheres da idade de 42 anos aos 52, que é mais ou menos o auge do climatério e da transição menopausal. O que é que eles viram com esse estudo? Isso também foi um estudo que englobou várias raças. Então, tanto tinham mulheres brancas, quanto hispânicas, quanto asiáticas, negras, e todas, 80% dessa amostra tinha sintomas, que variavam desde os famosos fogachos, né, que são essas alterações que a gente chama sintomas vasomotores, a oscilações de humor, insônia, palpitações, dores articulares, alterações gastrointestinais, depressão, síndrome do pânico, olha só. E tem várias alterações que acontecem nesse período que nem os médicos eles estão orientados para correlacionar esses sintomas com o climatério e nem as mulheres. Então, esse estudo também mostrou que desses 80% de mulheres que têm sintomatologia, menos de 15% é tratada. E dessas 15% que são tratadas, desses 80%, aliás, 81% eles recomendam que só trate se tiver sintomas intensos. Ou seja, só se tiver aqueles fogachos. Pensa que isso já faz parte do negócio, que não tem que ser questionado, que faz parte do envelhecimento da vida e que conviva com isso, né? Não tem um movimento. E eu cito essas pesquisas, mas tem no Brasil também. Agora, uma pesquisa que me chamou muito, uma pesquisa americana, o governo ele fez uma pesquisa que ele mostrou que esse período de climatério e menopausa, eles têm um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares só por afastamento de horas de trabalho. E quando eles somam os tratamentos médicos, não que uma simples reposição hormonal resolveria, mas aí são tratamentos para remédio para tratar insônia, entendeu? Para tratar aqueles sintomas que as mulheres têm, e esse prejuízo vai para a ordem de 26 bilhões de dólares. Sim, é um absurdo. Acho que a maioria das doenças já está mais que comprovado que você trabalhar a prevenção, não vou nem dizer que doença, exatamente a menopausa, mas qualquer questão médica, a prevenção vai ser sempre muito mais barata do que a causa e o que custa para o próprio governo que subsidia isso, ou para a população, com os valores absurdos. E aí isso aí quando começa a interferir no bolso, né? Não só do governo, mas das empresas, começa a ter uma preocupação mundial em torno disso. 11% dessas mulheres perdem empregos e eles viram que quando eles começam a tratar essas mulheres, o rendimento no trabalho aumenta o rendimento em mais de 30%. Sabe? Essas questões elas são tão importantes que agora, ano passado,
a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com as sociedades de ginecologia e obstetrícia, lançaram uma diretriz, que é a Diretriz da Saúde Cardiovascular no Climatério e Menopausa. Então, essas diretrizes são consensos médicos para que a maioria dos médicos tenham um norte, né, um guia. E esse consenso ele foi unânime em relação a que a mulher deve receber esse tratamento do climatério e menopausa, e eu fui surpreendida que há 3 dias a Adriane Galisteu publicou aí nas redes sociais dela que aqui em São Paulo, o governo do estado, a partir do dia 30 de março, prometeu, né, pelo menos passou aí na lei, foi aprovada, assistência médica pelo SUS. Então, a garantia do tratamento do climatério e menopausa pelo SUS. E isso já é um movimento que roda no Brasil. Eu tive, assim, a grande satisfação de participar de uma das sessões de assembleia lá na Câmara dos Deputados, em 2023. E em 2024, em fevereiro, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos esse acesso pelo SUS ao tratamento das mulheres em climatério e menopausa. Então, todos os meses de março é o mês da conscientização do climatério e menopausa, onde o governo vai investir em ações, né? Mais de esclarecimento, mais de acessibilidade aos médicos do SUS também saberem como que faz esse tratamento. E não são só os médicos, mas psicólogos, enfermeiros, toda a equipe preparada que vai dar auxílio, né, e suporte para essas mulheres. Nossa, que coisa boa, que notícia boa, hein? Em primeira mão aí, 30 de março? 30 de março. Então pesquisem aí, esse podcast vai sair daqui uns 15 dias, a gente vai estar mais ou menos no dia 15 de fevereiro, vocês estão vendo, então acompanhe isso aí que é bastante relevante. Muito bom. E tem uma preocupação em geral, porque a gente falou bastante da parte de menopausa, do desaceleramento na parte depois dos 30 anos, 35 anos da mulher. E aqui em São Paulo tem um movimento até muito mais forte que Natal, né? Eu tiro como exemplo a clínica, vou tomar a liberdade de dizer nossa clínica, eu também sou conselheiro da doutora na clínica, né? Considero o nosso negócio. E lá nós temos acho que 3 ou 4 mulheres, e todas com filhos, né? E todas na idade, sei lá, de 25 e 35 anos, todas com filhos. E aqui em São Paulo, até comentei com a doutora em outro momento, a gente tem um momento em que as mulheres estão muito focadas no trabalho, estão preocupadas com a carreira. A vida em São Paulo ela é um pouco mais atribulada. Eu faço comparação porque realmente em Natal todas tinham filhos. E aqui eu imagino que a maioria até quer ter filho, mas ainda está construindo um relacionamento ou está prorrogando, já está casada há muito tempo e vai prorrogando aquilo, né? Em toda essa medicina integrativa, como entra esse cuidado, né, da parte de ter filhos, né, acaba tendo filho mais tarde. Imagina as mulheres, principalmente que em São Paulo, estão tendo filho depois dos 30. Entre 30 e 35, são mulheres que estão tendo filho até mais novas. Tem mulheres que estão tendo filhos próximos aos 40, depois dos 40, ou planejando para ter, né? Então, imagino que deve ter uma preocupação quanto a tudo isso. E juntando na pergunta, uma curiosidade, porque eu ouvi, assim, em conversas que não tem embasamento científico nenhum, para a doutora, caso seja dúvida também de alguém, que a mulher já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter na vida, né? Não sei se são 400 mil, 400 milhões, não sei que na base disso, né? 400, 500 e que ela vai, obviamente, conforme ela vai evoluindo, ela vai perdendo ou entregando esses óvulos. Mas eu já ouvi dizer também que se ela suspende por algum tratamento hormonal ou contraceptivo, suspende a menstruação, ela acaba preservando isso e joga mais para frente. Tem alguma correlação em tratamento desse tipo? Não. Interessante, é bom de cabeça, né? Porque é isso mesmo, de números. Na gestação, o fetinho feminino, ele chega a ter 7 milhões de ovócitos. Caramba. Mas aí, ao nascimento, é em torno de 400, 500 mil. Legal. Né? Então, você vê como a gente já nasce, já... A quantidade. Cai, né? Sim, e vai caindo ao longo da vida. Certo. O que a medicina tem observado? É tudo terreno.
Você tem que tratar o terreno. Hoje tem um novo campo que se desponta na medicina, que é a medicina regenerativa. Que aí vem, eu acho, exatamente para agregar isso aí. Como a gente tem os dias contados, o que é importante para a mulher que vai engravidar lá para os 30, 30 e poucos anos? É que ela já comece desde cedo a ter aquele estilo de vida saudável, porque isso impacta na saúde ovariana dela. E você citou lá as minhas funcionárias, é engraçado como exemplo muda a vida delas, porque tem umas que chegaram lá gordinhas acima do peso, e elas vão emagrecendo, elas vão entrando no ritmo, porque é o que elas vivem o dia todo, né? É engraçado, é interessante, eu adoro ver isso lá. E então a mulher já tem que começar a tratar desde muito cedo. A gente falou na questão do sono. O sono, não basta você dormir 7, 8 horas. Tem um horário de você dormir, o horário de você acordar. E isso depende do lugar que você mora. Quem vai reger isso é o sol e a lua. É o claro e o escuro. Por exemplo, lá em Natal, 5 horas da manhã já está tudo claro. Então, 4h30, 5 horas já é mais ou menos para a gente estar acordando. Não digo 4h30, mas 5 horas, no máximo 6 horas. Porque isso impacta na saúde. Existem os hormônios que vão atuar enquanto a gente está dormindo, existem os hormônios que vão atuar enquanto a gente está acordado. De 10 da manhã às 2 da tarde, a gente tem uma aceleração enorme do nosso metabolismo. Então, é a hora de que a gente está produzindo mais. 10 da noite às 2 da manhã também a gente tem um pouquinho de aceleração do metabolismo. Por quê? Porque o organismo vai precisar disso para poder fazer os reparos, os consertos, para você poder sedimentar o aprendizado que você teve, para suas células repararem aquelas replicações que estão desenvolvendo câncer, sabe? Toda a defesa do corpo, a parte antioxidante, tudo funciona nesse período. Se você não respeita esse ciclo circadiano, você vai aumentar a resistência insulínica, você vai aumentar a tendência à obesidade, você vai aumentar a tendência à hipertensão, você vai aumentar uma série de problemas, de doenças que você pode prevenir só com sono. E aí é importante que a mulher esteja atenta sobre isso. E em relação à questão alimentar, que eu já falei, e hormonal. Então, essa mulher que está chegando aos 30 anos, ela tem que ter um médico que veja como que estão os hormônios da tireoide. Se ela tiver um hipotireoidismo, a chance dela engravidar cai muito. E a chance dela engravidar e abortar aumenta muito. Então, tem que ter um olhar para essa tireoide. Tem que ter um olhar para o eixo que a gente chama adrenal, que é o eixo do estresse, né? Então, são duas coisas que mexem nesse eixo. O hábito do sono e como que ela faz a gestão do estresse. Está todo mundo muito conectado. Ela tem que ter o tempo dela para fazer a atividade física dela, para fazer um hobby, para fazer uma meditação, para ter o tempo dela cultivar a espiritualidade, tem que organizar a alimentação dela e já tem que organizar a parte hormonal. A gente sabe que existem vários fitoterápicos, existem vários hormônios que, se a gente começar a atuar do início, a gente consegue fazer com que esse ovário postergue mais tempo, entendeu? A gente consegue melhorar a vitalidade desse ovário. E aí, quando chega a determinada idade, não tem mais jeito, porque aí é biológico. Mas o que é que está vindo por aí, que já tem um monte de pesquisa? A questão das células tronco, entendeu? Já regenerando, já recuperando esse ovário. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Mas, mais uma vez, não adianta você ter células tronco, nem adianta você fazer fertilização, se você não tem um terreno biológico que vai receber, né, aquela sementinha. Se você, agora mesmo na pós-graduação, então tem muitos médicos da área tradicional que está tendo essa abertura, essa mudança de mentalidade. E aí eles ficam muito confusos, porque na integrativa não tem um guideline assim muito específico, porque é muito personalizado. Não tem como ter. A gente tem uma sequência, uma certa hierarquia, que é um norte, mas é puro raciocínio clínico, né? Então, o que é que a gente ensina? Primeira coisa,
não é entregar, não é dar suplemento, nem é dar hormônio. É retirar o que está intoxicando aquele paciente. Sim. Primeira coisa que a gente corrige é o estilo de vida. É a questão do sono, né? A questão da alimentação, é o dever de casa. Porque se você tem um terreno, o paciente está todo inflamado, está comendo mal, está dormindo mal, adianta você suplementar? Adianta você dar um hormônio para uma pessoa dessa? Não adianta. Porque você está com o terreno todo contaminado, essa pessoa está com desbiose, não vai absorver o suplemento que você vai dar para ele, entendeu? Se você também não organiza qual suplemento correto, porque suplementos também podem ter contaminantes, né? Que são os recipientes que estão ali dentro. E é preciso a gente orientar sobre isso. E médico não sabe, não é crítica aos médicos, é porque nós não recebemos essa visão. O médico ele é obrigado a saber o princípio ativo, como que ele age no organismo humano, as interações dele, mas o que vem junto, isso é da farmacologia. Não cabe à nossa alçada, mas a gente tem que estar atento, porque existem os recipientes que vão juntos com suplementos, com medicamentos, e que são cancerígenos e que agridem a nossa saúde, que são os disruptores endócrinos. Para você ter uma ideia, 70% dos medicamentos industrializados contêm alguma forma de parabeno. E o parabeno é uma substância que eles usam como conservante, mas que tem uma estrutura molecular parecida com o hormônio feminino, que se liga aos receptores femininos e que podem sim alterar a dinâmica metabólica e hormonal. Agora imagine uma mulher que quer engravidar, procura a sua médica, né, a sua obstetra. Doutora, eu quero engravidar. O que é que o médico faz? Já passa logo um ácido fólico, não é verdade? Muitas vezes passa um ácido fólico de uma farmácia, já vi vários, que tem 2 ou 3 tipos de parabenos. Então, você está prevenindo uma coisa e está intoxicando outra. Então, uma das coisas mais importantes realmente é a gente limpar o terreno, é desintoxicar. Aí, o segundo passo é que a gente vai inserir os principais. Quais são os principais? Reposição de vitamina D, os hormônios basais, que é tireoide, cortisol, melatonina e a parte de suplementação. Os hormônios sexuais, como testosterona, estradiol, são os últimos a serem repostos. Isso é importante que eu diga, porque muitas mulheres e homens também acham que a reposição hormonal vai ser a solução de todos os seus problemas. Sim. E não vai. E é o último passo. É o último passo, é a cerejinha do bolo, né? E tem essa correlação de suspensão por causa da mulher, né? Suspensão da menstruação com uma maior longevidade de fertilidade ou de deixar a menopausa mais tardia, ou não tem correlação? Quanto mais cedo a menopausa, menos a mulher vive. Isso é tão verdade que existem algumas indicações clássicas para reposição. Então, a primeira delas são sintomas vasomotores, que são os fogachos, essas alterações, os sintomas mais intensos, é a indicação clássica fazer. A outra indicação que a gente chama de síndrome gênito-urinária, que afeta o aparelho reprodutor. Então, a vagina fica seca, a mulher perde libido, sente dor nas relações sexuais, muitas vezes tem infecções urinárias de repetição, acorda à noite várias vezes para urinar, e isso tira a qualidade de vida da mulher, né? Então, é uma indicação clássica. A outra indicação clássica é a prevenção e o tratamento da perda óssea. Então, muitos médicos desconhecem, muitas vezes passam medicamentos para uma perda óssea, uma osteopenia, uma osteoporose, quando na verdade deveriam prescrever hormônios, que é o que o corpo vai responder melhor e é o que os estudos mostram que realmente previne fraturas. E a quarta causa é o que a gente chama de insuficiência ovariana prematura. A menopausa na mulher brasileira ocorre em torno dos 48 anos. Então, quando essa menopausa acontece antes dos 45 e antes dos 40, ela tem que fazer reposição, porque isso tem um impacto negativo na qualidade de vida e na longevidade dela. Essa mulher ela vai estar muito mais suscetível às doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, cegueira por degeneração macular senil, catarata,
perda de massa óssea, levando a fraturas, e essas fraturas que acontecem, a perda de vida gira em torno de 20%. Porque a mulher fica limitada, né, por causa da fratura, o risco de embolia, o risco de uma infecção intra-hospitalar. Então, são várias coisas que estão agregadas ali que a gente nem se atenta para isso. E que pode ser prevenido, como? Com a reposição e bons hábitos de vida. Treino, exercício físico, alimentação saudável. Simples assim. Concordo, né, simples, e é coisa simples. Eu falo de saúde, mas eu falo de finanças, eu falo de carreira. Então, ficar rico é muito simples, muito simples. É só você gastar menos do que você ganha e uma hora você vai ficar rico. Só que não é fácil. Emagrecer é a mesma coisa, é só você também comer, ingerir menos do que você gasta. Então, as coisas são simples, mas não é porque é simples que é fácil algumas coisas delas. E com você falando com tanta gente passando por você. Quem tem sucesso nisso? Quem volta para você e tem sucesso? O que essas pessoas fazem? E o que você vê nesse seu amplo espectro de pessoas que, não vou dizer que é o segredo, mas aquela pessoa que realmente quer mudar e não está conseguindo, aonde que ela está errando? Quem está acertando aonde? Qual que é a diferença? Olha, excelente pergunta. Porque a gente perde muito paciente quem é da área integra. Por quê? Porque a relação é recíproca, né? A mesma coisa você é um consultor, vamos supor, um consultor financeiro. Se o seu cliente não fizer o que você está orientando, não vai adiantar nada. Então, a mesma coisa, gente. E quando a gente mexe com hábitos, né, com estilo de vida, isso aí é mais desafiador. Porque imagina, a pessoa que está sedentária e para uma academia de manhã cedo levantar peso, correr, não é muito atraente, né? E aí, como que ela vai fazer isso? Realmente, como que a gente trabalha, isso eu ensino para as minhas alunas, é por meta. Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. O cérebro da gente, ele quer recompensas rápidas, né? Para você ir se estimulando e seguindo. Então, tem um termo que a gente usa muito, eu tenho aprendido esse termo que eu não conhecia, que é o ROI, né? Você tem que dar ROI logo. Tem que dar ROI. Então, se o paciente vai lá, paga a consulta com você, e no outro mês você não deu o ROI para ele desiste e vai embora. E como é que você vai dar o retorno, né? O ROI, o famoso retorno para ele? É você personalizar qual a dificuldade maior dele. Então, é você dar metas que são tangíveis, que ele consiga cumprir. Pequenas metas. Isso já dá um baita de um resultado. Então, quando ele já começa a ter esse resultado, que ele vê na outra consulta que foram embora ali 4 quilos, que ele conseguiu ir 3 vezes para a academia, ou que ele conseguiu simplesmente tirar o açúcar, ou conseguiu se livrar do refrigerante, ele vê o impacto daquilo na saúde que ele já está sentindo, mas nos exames aquilo motiva grandemente. Então dá uma fragmentada para ele entender o pequeno, dá um passo, depois dá outro, depois dá outro. Isso é comportamento humano, a gente tem que estudar muito sobre isso, né? Porque antes, quando eu não tinha essa vivência, eu queria fazer o que era melhor, então fazia um monte de coisa, isso aqui, então não dava certo. Então é uma metodologia mesmo. Você tem que primeiro limpar o terreno, ver o ponto fraco. Eu faço muitas vezes gestão de tempo com as minhas pacientes. Porque elas não sabem, elas não priorizam. Muitas mulheres, né, são casadas, têm filhos. A mulher que é casada, tem filhos, ela se volta muito para a família. Então, muitas vezes ela nem sabe o que ela gosta. Porque ela vendo os filhos bem, o marido bem, a família bem, ela está feliz. Sim. Mas o que é que ela realmente gosta, ela, né, pessoa? E muitas vezes ela se perde no celular, que eu acho que isso acontece não só com mulheres, mas com a grande maioria das pessoas, né? Então, como que ela vai gerenciar esse tempo? Eu sento e converso. Isso aqui você vai fazer assim, gerencia o tempo dela. E eu prescrevo. Você vai dormir tal hora, vai acordar a tal hora, vai fazer assim, entra na prescrição médica. É isso. E depois eu cobro. É isso. E tem muito estudo acadêmico, e eu queria ver se bate com a sua impressão. Porque a gente pode falar de hábitos, a gente pode falar, por exemplo, de hábitos angulares. A gente pode falar de um pequeno hábito como acordar cedo, arrumar a cama e tomar um bom café da manhã, que vai ajudar você a tomar a próxima decisão, que é o ir treinar, que vai ajudar você a tomar a próxima decisão, que é o trabalhar bem, que é almoçar bem. Então, existem hábitos angulares. Existem micro-hábitos, existem hábitos de recompensa. Então,
não gosto de treinar, mas pô, você gosta de ir naquela academia porque tem aquela pessoa legal que você conversa, tem o seu amigo de treino. Então existem hábitos ou existem ferramentas que a gente consegue colocar no meio para incentivar e construir um novo hábito. Mas, falando de hábito de forma nua e crua, existe uma pesquisa muito famosa de desenvolvimento de hábito que chegou à conclusão que hábitos eles se desenvolvem em média 60 dias, entre 60 e 90 na verdade, mas que a pessoa que desenvolveu o hábito mais rápido, ela desenvolveu em 17, e a pessoa que demorou mais tempo para desenvolver o hábito, ela demorou 268 dias. Nossa. Então, o que é esse intervalo? Essa pesquisa, ela ficou lá, ela achou a média e falou, só que até então a gente tinha o seguinte percepção. Vai lá, se desafia, você quer desenvolver. Logicamente, a gente está falando aqui de bons hábitos. Porque não falando de um hábito ruim, que é uma liberação de dopamina imediata, você começa a desenvolver aquilo muito rápido. Bons hábitos, que demoram esses 17, 68. Aí você fala, vai lá, você quer treinar? Vai lá 1 hora, até 268 dias, 1 hora entra na sua rotina. Só que você quer saber, pô, eu quero desenvolver o mais rápido possível. E desenvolver o hábito é executá-lo sem nenhum esforço, né? Então, é a partir dali que a gente coloca, classifica como agora se desenvolver um hábito. E aí foi feito outro estudo. Beleza, já tenho isso. Só que eu quero saber como eu chego nos 17. Porque eu quero desenvolver um bom hábito rápido. Também quero. Eu não quero demorar para receber. E aí, nessa pesquisa que foi feita, chegou-se à seguinte conclusão. As pessoas que desenvolvem o hábito rápido, é justamente a palavra que você falou de um outro termo, é o ROI. A pessoa que consegue ver resultado. Porque você tem e consegue desenvolver um novo hábito quando você entende o resultado dele. Vamos falar de academia, que é uma coisa que todo mundo pensa, todo mundo quer fazer, todo mundo quer ter um corpo legal, quer ter saúde e tudo mais. Cara, você treina, e você treina um dia, aí você treina uma semana, aí você treina um mês, você vai estar a mesma coisa. Você vai se olhar no espelho, você vai falar, cara, não tem diferença. Aí vai passar 2 meses, você sente uma calça um pouquinho mais larguinha. Então demora para você conseguir ter o ROI. Demora para você conseguir ter a recompensa. E qual que é a diferença dessas duas pessoas? A pessoa que desenvolve o hábito mais rápido é aquela que consegue perceber o ROI. Ela fala assim, não, cara, não estou sentindo diferença, mas faz bem para minha saúde. E, nossa, eu vou estar super bem. E tá feliz. E tá empolgado. Então, chegou-se à conclusão desse outro estudo feito em cima desse aqui, que desenvolve o hábito mais rápido quem consegue visualizar. A minha interpretação, e é só minha essa interpretação desse estudo, é quem desenvolve hábito mais rápido é quem é otimista. Quem é otimista fala, cara, olha que legal, eu tenho que fazer isso aqui, acordei cedo, pô, que legal, eu consigo fazer as coisas. E quem é pessimista fala, putz, que saco, cara, que eu vou lá e, nossa, não compensa, porque eu tô 2 semanas e não muda nada. Na prática, com os pacientes, aqueles que estão dando certo, você repara que são pessoas mais otimistas, mais pro bem e tudo mais, ou não necessariamente? Na prática, isso faz sentido ou não? Não faz total. Tem paciente que é tão pessimista que tudo vai dar errado para ele. É na saída, né? Nossa, não tem jeito. Porque ele atrai, né? Ele atrai, não dá. Aí, e tem paciente que é tão otimista que tudo que você faz flui bem com ele. Mas voltando à questão dos hábitos, uma das coisas que fizeram muita diferença na prática é exatamente eu perceber que a coisa tem que ir por metas, né, aos pouquinhos. O que aconteceu comigo? Porque lá, aos 35, quando eu contei a história, eu estava acima do peso, sedentária, comia mal pra caramba, tomava Coca Light, era tudo diet light, tudo show de toxina, não sabia, né? Então, a primeira coisa que surtiu um grande efeito em mim foi a dieta. Então, quando eu comecei a seguir a dieta, que eu em 2 meses eu emagreci, fiquei ótima, aquilo já me motivou muito mais. Óbvio que logo em seguida eu comecei a fazer a pós-graduação, então eu tive acesso a muito conhecimento, que foi um fator motivador também, né? Sim. Mas nesse período, como eu estava trabalhando, fazendo pós-graduação, né, com filho pequeno, várias coisas, eu não tinha tempo na minha rotina para atividade física, não tinha. Então, quando eu terminei a especialização, a primeira coisa que eu fiz, vou contratar um personal. Ótimo. Nossa, foi o melhor investimento que eu fiz, o melhor. Aí, o que é que eu fiz? Tinha uma academia vizinha ao meu prédio, academia de bairro, bem raiz assim mesmo, né? Eu pensei, eu vou cedo, que eu sei que é melhor. Eu vou aqui nessa academia, eu não vou me encontrar com nenhum paciente, não vou ter preocupação de estar me arrumando, não vou pegar trânsito. Eu coloquei tudo que poderia me sabotar. Entendeu? Aí peguei o personal, como eu já me alimentava bem, eu já estava com os meus hormônios em dia.
Em 2 meses eu comecei a ver resultado, que antes eu ficava 4 meses numa academia, era o meu recorde. E não via resultado nenhum, aí eu desistia. Em 2 meses eu já vi resultado, aí eu não parei mais. Porque eu comecei com 3 vezes, aí fui aumentando, porque você vai se motivando, e você vai aumentando, né? Lógico, quer mais, você vê ROI, você vê resultado. Mas é bem isso. Mas até você tem que ver naquela... E tem alguns gatilhos. Quer ver uma história que eu falo, que eu achei incrível, que aconteceu comigo? Tinha uma paciente fumante. Fumava. E já tinha umas 2 doenças autoimunes, né? Ela tinha uma tireoidite, ela tinha um vitiligo, e eu digo, olha, você tem que parar de fumar, porque você desenvolveu outra doença, blá, blá, blá. Toda consulta era essa lenga-lenga falando que ela tinha que deixar de fumar, ela não deixava. Aí ela começou com a queda de cabelo. Aí foi na dermato, a dermato fez uma biópsia e era uma doença autoimune. Aí a dermato falou, pare de fumar, senão você vai ficar careca. Imediatamente ela parou o cigarro. A recompensa veio na carne ali, né? Não conseguia, é o que a pessoa tolera, né? A pessoa tolera, exato. Tem muitos estudos dizendo que o ser humano, ele consegue ter mais motivo para evitar uma dor do que para ter um prazer, né? Então, a dor dela ficar careca motivou ela muito para parar, do que motivar assim, nossa, só que legal, vou ter uma saúde boa. Aí ele tem muito mais ímpeto para evitar uma dor do que para ter um prazer. Então, foi evitar a dor. Pegou no calcanhar E dela. a evidência do perigo, né? Porque não adianta você pegar a caixinha de cigarro, tem ali AVC, impotência, aquilo ele vira, nem olha, nem compra, né? Mas a iminência de um perigo, muitas pessoas dão a virada de chave num susto assim. Né? Meu saudoso pai faleceu ano retrasado agora, fumou 52 anos, um infarto fulminante, com certeza estava correlacionado, mas tinha cara de pau de falar o sabor que ele queria. Ah, não quero sabor em potência, eu quero sabor... Gente, é uma coisa aqui, mas vamos lá, né? E, de uma forma geral, você quer deixar algum recado para quem está nesse momento de procurar você... O que você consegue deixar de último recado aí pro pessoal que tá ouvindo isso e tá fazendo sentido na cabeça dele? Por onde ele começa? Quem que ele procura? E como que ele faz essa correlação? De, é pra mim, é isso. O que ele precisa conectar ali pra fechar o ponto? Ele que tá na dúvida de que se é pra ele, como é que você fecha esse círculo pra ele? Vamos lá, a pessoa que quer mudar e não está conseguindo, primeiro vai excluir do celular iFood, um monte de porcaria para não cair em tentação, né? Segundo, a informação está aí. Então, tem vários canais, tem o meu YouTube, tem você que está sempre estimulando, passando fórmulas, né, para melhorar o comportamento humano e tudo. A ambiência muda, a gente falou disso, né? Então, não adianta a pessoa querer mudar, ir para a academia, parar de beber ou reduzir a bebida, se ela está num grupo de pessoas que são farristas, que são sedentárias. Primeira coisa é mudar o ambiente. Existe orientação médica, nutricional? Existe, mas muitas coisas as pessoas podem fazer independente do médico ou da nutricionista. São pequenos hábitos que vão mudar, né? Agora, quem quer fazer um negócio bem organizado, ver os exames, procurar algum médico que atue em medicina funcional integrativa. E isso independe da especialidade, porque medicina funcional integrativa é uma atuação, não é uma especialidade. Então, você pode encontrar um gastro que tenha a atuação funcional, um cardio que tem atuação funcional, um gineco. Então pode ser o seu próprio médico. Os médicos eles têm que abrir esse horizonte, porque a medicina funcional integrativa não é concorrente da curativa, elas se juntam, elas são agregadoras, elas são complementares. Você vai prevenir, né? E quando você estiver doente, você vai ter que usar um medicamento. Você está com infecção, você vai ter que usar o antibiótico. Cuidar mais cedo, cuidar melhor, estar mais preparado. Isso. Então, o primeiro passo é esse, né? Fazer uma bateria de exames e ter essa visão da integrativa, porque senão a pessoa vai pegar o resultado dos exames, vai ver aquelas referências de doença e vai dizer, ah, não, estou ótimo, não preciso. Então, tudo parte realmente da conscientização que cada
centavo, cada real, cada dólar, vamos falar assim, É. que a pessoa investe em prevenção, ela ganha mais. Antes, quando eu fazia pós, tinha uma estatística que falava assim: cada dólar você ganha 23 lá na frente. Uau. Entendeu? Quando você investe em prevenção, e realmente, imagina, a gente vê, porque graças a Deus a gente faz parte assim de um nicho da população, né, que tem muitos privilégios. Mas eu que já frequentei muito hospital público, né, a saúde pública, você entra num corredor daquele, dá dó. Sim. Você vê pessoas jovens com membros amputados, você vê mulheres jovens com AVC. E, gente, isso poderia ser prevenido com mais informação e ação, né? Sim, então, programas como o seu, como o meu, como de várias pessoas que estão aí se manifestando na internet, tem feito a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Então, você paciente, você médico, quer procurar a doutora, onde as pessoas te encontram hoje nas redes sociais? Então, o meu canal do YouTube, né, DRA Sônia Umbelino, no Instagram, que é Dra Sônia Umbelino. Vamos deixar aqui embaixo aqui os acessos, o link, tudo lá. E aí no Instagram tem acesso a consultas, tem consulta online que eu faço, tem médicos da minha equipe também, e a presencial. E muito assunto, eu tenho um programa que eu criei para mulheres menopausadas e climatéricas que chama-se MAPA. Então, é um programa que orienta tudo. Legal. Que exame que tem que fazer, quem tem que procurar, como que tem que ser a alimentação. Esse programa, uma vez por semana, a gente coloca um vídeo novo de algum profissional da saúde, legal, sabe? Então, é um programa extremamente rico. Como que entra no mapa? Através das minhas redes sociais, ela tem lá acesso ao link, efetua o pagamento, que é super acessível, legal, e ela tem não é um acompanhamento como consulta, né? Ela vai ter acesso à informação. Isso. E médicos também, daqui a pouco tem mentoria saindo, né, doutora? Ah, sim, tem mentorias para médicos, que acho que é super importante, porque conhecimento você tem nos livros, né? Tem nos cursos, mas a vivência você só tem com quem viveu, né? Eu diria até mais. A analogia que eu faço nos livros vão ter as informações, tem informação de todo lado. Agora, o conhecimento ali no tete a tete, nada vai tirar da experiência colocada em prática e a pessoa colocar a dor dela e você dá aí todo o apoio, né? Com certeza vale muito a pena você que é médico procurar a doutora aí também. Em breve vai ter uma mentoria espetacular para vocês. E como eu ensino em pós, eu sei muito as dores e o que eu passei, né, a transição, tudo o que eu passei. Então, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de compartilhar essas experiências com as outras pessoas e ajudar as outras pessoas também a alcançarem aquilo que a gente alcançou e mais, porque a gente fica feliz. Eu sou professora, eu fico feliz quando o meu aluno supera. É isso, né? Esse é o sentimento certo do professor. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado por ter vindo. Quem encontrar nas redes sociais, Vitor Hugo Antequeira no Instagram. Também estamos no Spotify, o Aptuscast, estamos no YouTube, canal no YouTube com mais informações, Vitor Hugo, e também o canal do Aptuscast. Doutora, muito obrigado pela presença. Falei que ia ser o melhor podcast. Imagina, espetacular. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, pessoal, não deixe de acompanhar a doutora. O conteúdo dela é espetacular, super recomendo. Obrigado, doutora. Obrigada.